CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Tudo bem, Mel? Tudo bem, e aí? Eu tô emendada aqui com uma notícia tão, triste. Pois Essas é. histórias de feminicídio, gente. Estamos aí num dia, aí próximo, chegar o dia Domingo. 8. E isso, domingão, aí a gente comemora o Dia da Mulher, um dia tão importante. Não é só porque é pelo Dia da Mulher, é por toda essa transformação que o mundo ainda precisa fazer em prol das mulheres, para igualitar, para olhar para as pessoas como iguais, né, Ginês? E acabar com essas histórias de feminicídio. Eu trouxe até aqui na minha coluna, vamos fazer uma sessão aí, vamos fazer um divisor de águas para as coisas tão boas vindas aí dessas mulheres que transformam o mundo, de mulheres de verdade e de mulheres de plástico também, começando pelas mulheres de plástico. As bonecas. As bonecas, a Mattel trouxe aí nessa histórica Barbie toda uma coleção tão incrível, que é a coleção fashionista, para fazer uma quebra de paradigmas dessa história de que a mulher ela tem que ter essa imagem, né, toda certinha, toda cis, toda bonitinha, toda menininha, né? Por anos a Mattel fez isso com a Barbie, que é uma boneca tão, tão forte no nosso mercado ainda, mas trouxe toda uma outra roupagem para acabar mesmo com essas imagens tão fortes nossas. Então trouxe boneca deficiente física, sem cabelo, as bonecas com vitiligo, as bonecas plus size, as curves, né? Que elas não são necessariamente plus size, mas elas saem desse estereótipo, assim, tão... Aquela magrinha, tão magrinha, tão completamente... Tão padrão. Fora. Aliás, padrão, na verdade, fora do padrão feminino brasileiro, né? Exato. Inês? E a gente vai vendo que, apesar de um lado termos aí notícias ainda tão ruins, não só com a questão do feminicídio, mas com a questão também de diferença salarial das mulheres, isso ainda é uma realidade, né, no mercado privado. E também eu vejo dentro da política também como as mulheres têm menos voz, elas precisam gritar mais, elas precisam falar mais forte, falar mais alto, ou eventualmente fazer o dobro de projetos para que elas tenham mais notoriedade, né? E aí a gente vai vendo que do outro lado tem um contraponto. As mulheres de plástico dentro da Mattel, as mulheres que são as anônimas, mas que elas têm também uma importância, uma relevância enorme na transformação feminina, eu pensei aconteceu há muito pouco. Teve uma senhora na Austrália, Sheila Woodcock, o nome dela, na verdade é meio esquisito até de dizer, uma idosa de 87 anos de idade, ela não teve filhos, ela não constituiu família, e eis que essa senhora veio a falecer e deixou uma fortuna da bagatela de 63 milhões de reais, são 14 milhões de dólares australianos, para as entidades de caridade da Austrália. Então, a gente vai vendo que, na história, historicamente, né, como as mulheres elas têm essa questão do altruísmo, né? Essa força de transformação social. Eu puxei, estava até conversando contigo, né, Ginês, sobre a história de Iceland, né? As mulheres da... Iceland é Islândia, certo? Islândia, né? As mulheres da Islândia, para quem não conhece, é legal dar uma googada, elas foram, na verdade, grandes transformadoras sociais. A Islândia hoje é reconhecida como o país mais feminino do mundo, muito por conta de uma quebra bancária que aconteceu em 2008. Você estava há pouco aí falando da bolsa, do dólar, das moedas, a gente estava falando aqui informalmente, né? 2008, do ponto de vista global, foi o período mais crítico para a economia mundial. Isso, né? E em específico para a Iceland aconteceu uma grande quebra dos bancos por conta desse endividamento interno, né? Porque é um país pequeno. É um país pequeno, são mais ou menos 300 mil habitantes, é um país pequeno, que, na verdade, trabalhou muito agressivamente no sistema bancário, fundamentalmente liderado por homens. E quando aconteceu essa quebra, adivinha quem salvou o país? O único banco constituído por mulheres e que tinha em sua diretoria não só mulheres, mas mantinha a cadeia da contratação feminina dentro do país. Eles é quem fizeram, foi a antiga diretora da Câmara do Comércio do país, que era absolutamente contra esse sistema agressivo financeiro masculino que estava rolando, né, lá em Iceland.
E elas foram responsáveis pelo resgate econômico e político desse país que hoje é reconhecido mundialmente como o país mais feminino do mundo. E adivinha da onde vem? Quem mais é de Iceland que a gente poderia, tipo, puxar para o lado da indústria criativa? Agora eu já sei porque você me falou. eu já dei uma pinçadinha aí para falar da Björk, né? Conhecia a Björk, mas não sabia que ela era da Islândia. É da Islândia, exatamente. E a esquimó, né? Todo mundo fala, vai esquimó, Björk. A Björk foi uma grande artista ainda, tem um nome muito forte na indústria criativa. Ela foi atriz, instrumentista, produtora musical. E, curiosamente, Ginês, todo esse período de resgate financeiro de Iceland vem junto com uma história fonográfica da Björk, em que o mundo olhava para a Björk, fundamentalmente os cidadãos da Islândia olhavam para a Björk como a grande imagem de resgate do país. E as pessoas olhavam, né, para ela toda bonitinha, né, branquinha, aquele narizinho assim, pequenininho, né, e falavam, poxa... Tava aqui vendo a foto dela agora. Tá vendo a Björk? Se essa pessoa assim tão frágil pode ser o símbolo do resgate do nosso país, de fato, as mulheres, com toda a delicadeza, podem ser a grande força desse país, e foi o que aconteceu. E aí eu trouxe aí, por fim, para finalizar a nossa coluna, em homenagem às mulheres, tem um livro lindíssimo, chama Good Night Stories for Rebel Girls, ou seja, histórias para ninar, para garotas rebeldes, que ele foi financiado pelo Kickstarter, que é uma plataforma de financiamento coletivo, e traz as 100 mulheres mais incríveis do planeta, traz a Lek Weck, que é uma supermodel, traz a Cora Coralina, né, nossa escritora aqui brasileira, traz a Cleópatra, traz Zaha Hadid, que é uma grande arquiteta, né, foi uma grande arquiteta que deixou um legado aí no mundo com a sua arquitetura orgânica, e traz também a filha do Gabeira, a Maia Gabeira, que ela entrou há pouco, em 2018, aí, para o Guinness Book, porque ela conseguiu quebrar, né, na ala feminina, ela conseguiu surfar uma onda de mais de 20 metros surfista de altura, isso, e quebrou um recorde. Não conseguiu quebrar ainda o recorde masculino, até 2 anos antes ela tentou fazer a quebra do recorde masculino, que são 24 metros. Não conseguiu, mas ela tá lá como a primeira mulher a quebrar surfar a maior onda deste mundo. Pensa que incrível. E fica aí minha homenagem às mulheres, a todas nós que batalhamos aí por um mundo melhor, por um mundo mais igualitário e mais justo, não é verdade? Verdade, a nossa homenagem, né? Vamos aproveitar bem para fazer isso durante o mês de março, mas não vamos esquecer de abril, de maio, de junho, de julho e de agosto e assim por diante. Isso aí, Ginês. Obrigado, tá? Obrigada, gente. Boa sexta-feira, um beijo estalado para todo mundo. Domingo é nosso, e domingo, né, eu já venho acompanhando que a CBN vem homenageando todas as mulheres regionais. Eu deixo um convite que domingo no Reviva Cultura, na 14 de julho, tem Delinha, para deliciar a gente com a nossa cultura de raiz, junto com o Grupo Acaba. Vai ser muito lindo. Espero todo mundo lá. Feito o convite. Obrigado. Obrigada, gente. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.